Outubro é um mês especial para Tendikyo, e para falar sobre essa data comemorativa, então a gente vai convidar a Seiko Mizoguchi. Depois que a Seiko falar, vai ter um vídeo sobre o Odiba, que o Katsumi está preparando aqui, para que todos conheçam, né? Como é que é o Odiba lá. E depois a Kiko vai falar sobre Nyoigaki, divulgação, e finalizando então Kaitsu-san, tá? Então, Seiko. Bom dia a todos. Boa tarde. Não, quase boa tarde, né, já. Eu vou falar agora um pouco sobre a revelação divina. Nós estamos no mês de outubro, né? Então, só um minuto de atenção. Bom, este é o ano dos 180 anos da revelação divina. Tudo começou, então, com as palavras de Deus Parens. Eu sou o Deus original, o Deus verdadeiro. Nesta casa há uma predestinação. Desta vez, revelei-me neste mundo para salvar toda a humanidade. Desejo ter Miki como meu sacrário. Isso aconteceu no dia 18 de outubro de 1838. Quando aconteceu isso, o marido da Oyasama, Zenbei Nakayama, ele não entendeu o que era, né, dar a Miki como sacrário de Deus Parens. E aí ele lembrou dos acontecimentos, o que estava acontecendo há um ano atrás. Então, no dia de 26 de outubro, exatamente há um ano atrás, em 1837, o filho dele, Shuji, então com 16 anos, ele estava trabalhando na lavoura com a Oyasama, olha que está balançando, com a Oyasama, e ele começou a sentir umas fortes dores na perna esquerda. E aí foi chamado os médicos, ele tomou remédio, mas não foi, nada disso fez passar essa dor. Então falaram, né, tinha um asceta bastante conhecido, chamado Ichibe, e foram buscá-lo para ele poder fazer, porque ele fazia orações, e nessas orações essas dores, né, podiam passar, podia curar essas dores. Ele foi chamado e fez a oração, tudo, mas essas dores não passaram. Assim, passaram momentaneamente, mas no dia seguinte voltou novamente essa dor. Aí fez de novo, ele mandou um mensageiro lá, fez novamente as orações, aí passou, e no dia seguinte a dor retornou. Então foram 3 vezes seguidas, fazendo orações, né? E essas dores não passavam. Quando fez a terceira, ele passou, deu uma serenada e ficou assim por 20 dias. Depois de 20 dias, voltou novamente essas dores. E aí o asceta Ichibe falou, olha, é melhor fazer preces, não só as preces, mas também fazer as invocações dos deuses. E aí eles prepararam, chamaram os parentes, chamaram o pessoal da vizinhança, e aí fez essa prece de invocação, e nessa ocasião ele chamou, contratou uma mulher chamada Soyo, da aldeia de Magata. Essa mulher que ela trabalhava como receptora nesses eventos de invocações. Para fazer todas essas invocações e juntar essas famílias, as vizinhanças, eles tinham que fazer que nem o Sonai, né? Tinha que ter muitas iguarias, tinha que fazer arroz cozido, oferecer saquê, e depois oferecer isso também para os pobres, em homenagem aos antepassados. E depois fez isso durante 9 vezes. Então, ele teve essas preces, tudo durante 9 vezes. E isso passou, né, depois de meio ano, quer dizer, meio ano depois, voltou de novo, e ele continuou por 9 vezes essas preces de invocações. Aí, no dia 26 de outubro, no dia 23, antes do dia 26, né, no dia 23 de outubro, novamente, Shuji ele estava muito
ruim de novo da perna. Agora, o pai dele, Zembe, também estava com problemas na vista, e a própria Miki Nakayama, ela estava com dores nas costas, muito forte. Então, os três estavam muito ruins. E aí foi chamado esse asceta novamente, e ele falou, olha, então é melhor fazer de novo, né, essas preces de invocações. Mandou chamar a Soyo, só que ela não estava. Então, o que eles fizeram? Esse asceta Ichibe falou, vamos fazer, então, pegar o Oyasama e trabalhar com ela como receptora. Só que quando aconteceu isso, no dia 26 de outubro, quando foi fazer a prece de invocações, chegou essas palavras de Deus Parens, né? Que ele queria ter Miki como sacrário dele. Ichibe realmente, ele não queria, porque ele não sabia o que era, né? O que é deixar Miki como sacrário de Deus Parens. Ele discutiu isso com toda a família dele, convocou os familiares. Eles eram uma família de posse, né? Lá na região. Ele tinha o cargo dele, toda a família era assim, eles tinham muitos filhos. Então, era muito difícil, né? E os parentes falavam para ele, olha, é muito difícil fazer isso, né? Como que você vai fazer? Como que a sua mulher vai fazer, a sua família? E aí ele sempre falou que não poderia conceder. E aí passou 3 dias e 3 noites. A Miki sentada, né? Do jeito que ela ficou. E não podia, e 3 dias e 3 noites sem se alimentar, sem comer, sem beber, naquela posição. Ela só saía daquela posição quando ela ficava assim, quando Deus Parens ficava assim, toda vez que ele perguntava e eles falavam que não, e Deus Parens ficava assim meio que nervoso, né? E ele chegou a dizer que se eles não aceitassem esse pedido dele, se eles aceitassem, eles teriam a possibilidade de salvar o mundo. Eles teriam isso, né, esse conhecimento para salvar o mundo. Mas se eles não aceitassem, ele não sobraria um pó daquela família. De tão bravo que Deus estava, né? Mas ainda assim eles estavam falando que não. Passados 3 dias e 3 noites, eles ficaram preocupados com a saúde de Oyasama, que não comia, né? Da Miki, né? Que não comia, não bebia. Então, o que aconteceu? Ele, passado esses dias, no dia 26 de outubro de 1838, às 8 horas da manhã, ele disse, concedo-vos Miki. E aí, nesse dia, né, 26 de outubro de 1838, há 180 anos atrás, né? Então, agora nós estamos no ano da revelação divina, Oyasama tornou-se, a Miki Nakayama tornou-se Oyasama. Ela tornou-se a mãe, né? Nossa mãe, a mãe de toda a humanidade. Ela era, né? Ela tinha o espírito da mãe de toda a humanidade. Foi através dela que nós nascemos, né? Que nasceram desde os primeiros, né? Então, a partir daí, Oyasama, nesse dia, ela tinha 41 anos. O filho mais velho dela tinha 16 anos. A Omasa, a filha mais velha, 14 anos. A Oharu tinha 8 anos e a Kokan tinha 11 meses. A gente fica pensando, né? Como que pode, né? Uma mulher, 41 anos, com filhos de 11 meses, né? O que ela vai fazer, né? O que o marido também pode ter pensado? Mas, apesar de tudo isso, eles aceitaram. E hoje nós temos esse caminho. A partir daí, Oyasama deixou os 50 anos da vida modelo dela. Ela passou 50 anos a partir disso, deixando uma vida, realmente uma vida modelo, que a gente pode seguir até hoje. Que às vezes a gente fica... eu estava até pensando esses dias, né? Quando a gente quer ser alguém, quer ser famoso, uma pessoa rica, a gente vê modelos, né? Modelos atuais, modelos de pessoas ricas, modelos de pessoas famosas, o que eles fizeram para a gente seguir. E Oyasama deixou isso para a gente, deixou uma vida modelo de 50 anos, que pode, a gente espelhando nisso, chegar a essa vida plena de alegria,
e felicidade. Tá bom? Nós estamos, então, agora no Anos da Revelação Divina, dia 26 de outubro, em Odibá, né? Ainda dá tempo para comemorar, né? Para participar dessa comemoração. Tem pessoas daqui que foram, né? A Marina foi para Odibá. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção.